meu Deus. Nós estamos aqui porque nós precisamos do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor. Esse trabalho, esse projeto não é nada sem o Senhor. Se o Senhor não estiver à nossa frente, se o Senhor não dar capacidade, se o Senhor não nos dar uma graça maior, se o Senhor não nos sustentar, nós vamos fracassar. Se o Senhor não nos der sabedoria para agirmos no nosso dia a dia, na nossa rotina, muitas vezes maçante, nós vamos fracassar. Se o Senhor não nos der visão, se o Senhor não nos der entendimento, se o Senhor não nos ajudar a provar os espíritos, provar situações, provar os tempos, discernir o momento, nós vamos fracassar. Então, nos ajuda logo nesse início de reunião. Eu declaro, meu Deus, quem for assistir depois, um povo faminto, focado, disciplinado. Aquelas que estão aqui, eu declaro, mais próximos do altar, mais próximos do Senhor, mais próximas do teu fogo, da unção que ela escorre do seu trono, transborda pelo altar e inunda a sua igreja. Então quem estiver na frente vai receber primeiro, vai receber uma quantidade maior, porque está mais próximo do Senhor, mais próximo da sua presença, mais próximo dessa unção. Então eu peço ao Senhor, seja conosco. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, perdoe as nossas atitudes imaturas. Perdoa, Senhor, nós precisamos do Senhor. Nos ajuda. Eu peço logo nesse início que o Senhor nos ajude. Eu preciso da sua ajuda, meu Pai. Meu Deus, cada uma aqui precisa da sua ajuda. Quer esteja no momento difícil ou no momento de bênção. Meu Deus, tudo tem a ver com o Senhor, nada conosco, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então faça uma obra grandiosa, que saia daqui hoje mulheres focadas, que saia daqui hoje mulheres cheias de discernimento, que saia daqui hoje mulheres fortes, mulheres ousadas, mulheres corajosas, mulheres inteligentes, mulheres de visão, mulheres espirituais, mães de visão, esposas de visão, filhas que têm visão, que cada uma venha ocupar o seu lugar, venha frutificar aonde estiver, em nome de Jesus. E mais uma vez eu peço ao Senhor, meu Deus, a palavra para esse propósito da mudança. A palavra para esse mês é humildade. Meu Deus, humildade nos ajuda a dar a resposta certa. Meu Deus, nos ajuda a darmos a resposta certa. Meu Deus, quantas situações foram redefinidas por causa de uma resposta certa, de uma sinceridade, de uma entrega, de uma humildade. Então, nos ensina a sermos humildes, e sermos humildes não é usarmos uma roupa mais simples, ou calçarmos um chinelo, não, Senhor, mas é ouvir o Senhor. E eu percebo nesse momento o Senhor fazendo pessoas entenderem, não é mais do seu jeito, é do meu jeito. Mesmo que muitas vezes pensamos que estamos certos, Deus está testando, é o Deuteronômio 8, de que material vocês foram feitos. Por isso que Ele os humilhou no deserto, está escrito. O ano passado falamos muito sobre isso, porque Ele queria testar, Ele queria ver o que saía do coração daquele povo, por isso que Ele humilhou aquele povo. E muitos têm dado a resposta errada, Senhor. Então, a começar por mim, eu peço que o Senhor me livra, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Meu Deus, que o Senhor guarde a minha vida, guarde a minha família, guarda cada uma que está aqui. Meu Deus, nos guarda, nos livra de nós mesmas. Nos livra, Senhor. Por favor, nos livra, ajuda-nos, nos socorre, venha ao nosso encontro. Nós precisamos do Senhor nesta manhã. Que o Senhor fale profundamente aos corações. E eu declaro mais uma quarta-feira de liberdade para essa pessoa. Eu declaro que ela vai sair daqui livre, abençoada. Meu Deus, livre de medos, livre da passividade, livre do orgulho, livre da procrastinação, livre, meu Deus, livre de tudo aquilo que aprisionava ela até então. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus em nome de Jesus. Amém? Estão ligados às nossas vitórias? Pegaram esse espírito? Que espírito é esse? Pode se sentar então. E deixa eu perguntar, quem fez a lição de casa? Não sei se a presbítera Milena vai deixar eu contar o testemunho dela. Deixa. Quem conseguiu fazer jejum de palavra? A dona Helena está aqui. Quem mais? A senhora conseguiu. Quem mais? Conseguiu? Eu também consegui. A presbítera, ela falou algo assim que me tocou muito, foi muito forte. Ela falou, pastora, para mim esse jejum foi mais forte do que o de Daniel, de ficar 21 dias a legumes e água. Porque ela vê uma situação com o esposo, e vamos nos colocar no lugar dela. A vida interna não é fácil. E aí, cansada o dia inteiro, volta para casa, né? Cadê a chave do quarto? O esposo perdeu. E aí já estava tarde, né? A Dani aqui também faz parte desse mover, né, Dani? Porque precisaram acordar o Bruno para arrombar a porta. Mas aí é que tá. Aquilo começou a coçar dentro dela, queimar. Para o quê? Para falar para o esposo. E ela disse que ela se contorceu, mas ela se contorceu. Como foi difícil? Ela só falou assim, resolva. Mas a vontade eu sei que era de avançar, né? Eu conheço a esposa também, eu sei muitas vezes, né? É aquela vontade assim, mas não. A gente faz o que Provérbios fala, faz o bem todos os dias e nunca o mal àquele marido. E ela venceu. Outras, no trânsito, outras pessoas foram colocadas ali e elas acabaram vencendo. Então, é uma das lições que eu tenho passado no Clube da Leitura, e eu gosto de passar aqui porque é uma experiência que Deus tem nos dado com essas mulheres lá, e que eu quero trazer para você, e que você tem que levar, porque você vai cruzar com pessoas que eu não vou cruzar. Você vai falar com pessoas que eu não vou falar. Então, olha, faça isso que funciona. Porque a língua, a Bíblia fala que quem controla ela é perfeito. Olha só. Então, olha que para ela foi mais difícil do que ficar só comendo legumes, do que tirar o doce, do que ficar legumes e água. Foi bem mais difícil. Porque você tem que se controlar, se autogovernar. E aí, para essa semana, antes de eu entrar na lição, eu não pedi para eles separarem, mas nós estamos lendo 1 João 4, 1 João 4:1, junto com esse livro Como Deus Funciona, que se você não tem, já adquira ele, que ele é fantástico. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. E aqui na mensagem diz assim, meus queridos amigos, não creem em tudo que ouvem. Examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Então, só para passar essa lição para você, essa lição de casa, pastora, ainda muitas perguntaram, como que eu aprendo a provar os espíritos? Procurando isso em Deus, na palavra, na oração. Senhor, me ajuda a provar que espírito está nessa pessoa. Me ajuda a aprovar desse tempo, a examinar esse tempo. Aqui fala, examinem.
Então, como que eu consigo? Procurando essa ajuda em Deus. Pedindo para Deus, Senhor, me ajuda a entender, não me deixa ser enganado como Josué foi. Ele não consultou o Senhor, ele não provou do espírito daquele povo que mentiu, que era os vizinhos deles, e fez pacto com os gibeonitas. Não pode ficar aqui, não precisa. Depois descobriu que era vizinho deles. Por quê? Porque não estava atento. Às vezes uma pessoa faz uma sociedade com outra, porque não prova que espírito que está naquela pessoa. Não vai a fundo, tem o mesmo princípio, o mesmo valor, ou num relacionamento. Quantas pessoas... Recentemente eu atendi uma jovem, que eu fiquei assim, meu Deus, me ajuda, me livra. Faz 9 meses que ela está casada e ela já vai se divorciar. Por quê? Porque os pais não provaram o espírito que havia naquele rapaz. E ela, ali, uma arquiteta, e esse cara, parece que ela passou mal, não me lembro aonde, e ele foi acudir ele, e ele é médico. Mas aí na lua de mel, ele já deixou ela sozinha. Já apanhou. Mas aí eu falei, mãe, vocês não oraram? Não, mas ele falou que ele era da igreja, mas não provou os espíritos, não pediu discernimento. Senhor, é isso que o Senhor tem para minha filha? É isso que o Senhor tem para minha família? E vamos casar. Já começou aí, pagou todo o casamento, os pais da parte dele não fizeram nada. Agora, enfim, mas olha só, eu conto esse exemplo para você, porque, assim, são coisas que você... Parece coisa de novela, mas você fica chocado. Ou, muitas vezes, você lida com situações ali que você precisa ser mais enérgico, você precisa tomar uma posição, uma dianteira. E, às vezes, uma lágrima te comove. Às vezes, a pessoa começa ali ai, por favor, e você, não, então eu não vou largar essa sociedade, ou eu vou, deixa quieto. Você vai sendo induzido, você vai sendo ali contagiado por um espírito, porque você está sem discernimento, sem sabedoria. Então, essa é a lição de casa essa semana. Você, então, leia sempre esse versículo, 1 João, anota aí 4:1. E fala, Senhor, me dá discernimento. Eu ainda falava assim ontem, quantas definições aconteceram na mesa da bispa. Porque foram conversas por horas, e a conversa estava por um lado, e de repente ela partiu para um outro, e teve um final feliz. Mas teve situações que estava caminhando até bem, mas uma palavra ela entendeu e provou o espírito daquela pessoa. Então, uma palavra já não deu bom. Então, nós precisamos aprender a entender qual é a atmosfera, até mesmo quando você vai no shopping, que filme que você assiste, tudo, você tem que estar atenta. Você vai pedir para o Senhor, nessa semana, mais sensibilidade ao mundo espiritual, para você lutar com as armas certas e para você usar as estratégias certas. Em nome de Jesus, amém? E a palavra para hoje é: a matemática de Deus é diferente. Então vamos lá. Sansão, nós falamos segunda-feira de Sansão, mas eu vou levar agora para um outro lado, que é a parte da queixada. Sansão, com uma queixada, matou 1000. Vamos lá. Quando Sansão chegou ali, os filisteus correram ao encontro dele, gritando. Mas o Espírito do Senhor se apossou-se de Sansão, de modo que ele arrebentou as amarras, como se fossem barbantes de linho chamuscados. Pegou então uma queixada de um jumento, que achou ali por perto, e com ela matou 1000 filisteus. Então Sansão exclamou, com uma queixada de jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 valentes. Quando ele acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. Então, o que Deus quer dizer para você nesta manhã? Independente do que eu tenha, do que você tenha à sua disposição, Deus te usa para te favorecer.
O problema das pessoas, elas vão conjecturando muito. Mas eu não tenho isso, mas eu estou sozinha nessa casa, lutando sozinha. Mas eu não tenho aquilo. Elas começam a querer montar um quebra-cabeça que só Deus vai poder montar. Tem coisas que você não vai entender. Deus vai te mandar de uma forma que você menos espera. Eu me lembro de um caso muito interessante. Eu não lembro se foi um homem ou se foi uma mulher, que acho que foi um homem. Ele tinha um dinheiro que ele recebeu e ele teve no coração dele para ele ofertar tudo. Todo o salário dele. Olha só como que Deus faz as coisas. E quando ele falou para a esposa, meu Deus, a esposa, mulher, né? Mulher, Senhor, não dá trabalho em nome de Jesus. Ela quase assim, bateu nele. Você não vai fazer isso, vai dar dinheiro para a igreja, você não vai, tal. E ele fez e foi lá. E aí, olha só como que Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. O que aconteceu? Me parece que a energia dele foi cortada. Peraí, gente, eu dei tudo que eu tinha, Deus tocou no meu coração. É igual Saul. Espera, Saul. Já está chegando o exército, eu vou oferecer sacrifício. Não, eu dei tudo e acabou cortando a minha energia. Mas Deus falou. Se Deus falou, eu confio no caráter de Deus. Eu confio na índole de Deus. Deus não mente, não foi uma voz da minha carne. O diabo não ia falar assim, dá tudo. Claro que não. E ele foi e deu. Cortaram. O que aconteceu naquele dia? Eu não lembro se deu uma tempestade. E naquela rua inteira, queimou geladeira do pessoal, queimou micro-ondas, queimou televisão. Só que o dele estava cortado. Não queimou. E aí passou aquela tempestade, passou. E aí ele foi lá, eu não lembro dos detalhes, mas conseguiu ajustar, e aí quando ele chega, não sei se foi no outro dia ou na mesma semana, ele teve um aumento de salário, sim, acho que não sei se foi 10 ou 100 vezes mais. Então assim, eu vou fazer isso, mas não bate, mas a matemática de Deus é diferente. Deus tem informações que você não tem. Então, aqui, valia para matar 1000. Eu sei que Deus está falando de uma forma muito esperançosa. Deus vai usar o que você tem. E eu não poderia de encaixar a escola forte e corajosa nessa questão. Porque dentro da escola forte e corajosa, nós vamos ter várias ramificações. Vamos trabalhar educação financeira, vamos trazer profissionais futuramente, consultoria de moda, ensinar como andar, como se vestir, você que tem um quadril menor, um quadril mais largo, a postura, como que é ficar elegante e tal. Isso tudo vai entrar o ano que vem, nós vamos estar aperfeiçoando mais essas ideias. Mas Deus não permitiu que nós começássemos ali. A Rafa quis muito começar com o design de sobrancelha no abrigo da pastora Marilene. E nós marcávamos a data e não dava certo. Ela falou, pastora, vamos aguardar. Um belo dia nós nos reunimos e falamos, o que nós temos? Temos essa sala. Vamos partir então para o espiritual. O que tem de novidade? Os livros da bispa. Então vamos criar um clube da leitura. Meu Deus! E numa sala, ainda veio um pessoal de Caçapava aqui, e eles foram lá na sala do clube da leitura, e elas falaram assim, pastor, eu achei que a sala é enorme. Se você quiser, eu te levo lá também para você conhecer, tá? Nossa, mas a sala parece... Esse olhar de grandeza para quem está assistindo às aulas, Deus dá. Deus vai na nossa frente. A gente foi com o que a gente tinha. Entendeu? Então você vai lá, tem fio de internet jogado para cá. É uma TV que eles usavam para os 300 aqui. É uma luz aqui, é outra luz no chão. Nós fomos com aquilo que nós tínhamos. E como tem sido libertador e ajudado mulheres que já vão ter os seus memoriais. Mulheres que não conseguiam ler, vão ter já o seu diploma do livro Palavras de Destino e vão ter o seu diploma do livro daqui a pouco Como Deus Funciona.
Para quem não lia, agora estão sedentas, famintas. Tem a Flávia, que sempre testemunha, depois da escola forte e corajosa, os filhos tinham pesadelo, os filhos não dormiam, agora os filhos, eles dormem, eles pedem para orar, eles querem estar na live, crianças, porque estão bebendo do espírito da mãe, que mudou. Que era uma mulher que nem arrumava a mesa, nem arrumava mais o cabelo, nem se maquiava mais. E através da escola está sendo fortalecida e renovada. Mas, nossa, vocês esperaram ter uma escola? O ministério já tem uma escola que tem aquele pátio enorme, que tem salas de aulas com carteiras tão lindas. Não! Nós temos uma sala, nós temos o nosso aplicativo Zoom, né? E a gente manda o link e lê o livro com essas mulheres. E Deus conclui a boa obra. Então, Deus vai usar o que você tem. Mais uma vez essa palavra vem, hein? Ah, mas eu não tenho, não. Se é um cajado, confia que ele vai abrir o mar, aqui em Êxodo. Então Moisés estendeu a vara sobre o mar e um forte vento. Ele não tinha ali navios, né? Vamos, povo, 3 milhões de pessoas ali. Não, ele estendeu a vara sobre o mar. E um forte vento oriental soprou a noite inteira e afastou o mar e o tornou em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Ah, mas o que eu tenho é uma pedrinha e uma funda. Confie, isso derrubará um gigante. Em seguida, 1 Samuel, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-os na sua bolsa de pastor e com a sua funda na mão começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi e diante dele ia o moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava, por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens. Berrava Golias. E pode ser que você tenha um inimigo que ele berra todo dia no seu ouvido. Ah, o seu familiar nunca vai mudar. Você nunca vai atingir esse cargo, essa posição. Aí Davi replicou: você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Olha só o que é uma pessoa que sabe o Deus que serve. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você. E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E os seus soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda essa congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou de lanças para obter a vitória. Porque a guerra é de quem, gente? Ah, é do Senhor. Então a guerra é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo. Não se intimidou, não. Saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo. Você vê que coisa, né? Às vezes aqui, Golias afrontando, às vezes você tem um vizinho, ou até mesmo alguém dentro de casa, parente, primo, tio, ou marido, o que for,
te afrontando, você serve, vai para a igreja e nada muda e tal, e a pessoa vai se curvando, ao invés de levantar, não, tem acontecido muita coisa, eu tenho adquirido sabedoria, entendimento, eu tenho me levantado, Deus tem me capacitado, não, a pessoa vai se curvando, você vê que Davi, ele replicou, ele falou, a guerra é do Senhor, a luta é do Senhor, e Ele vai entregar você em nossas mãos. E à medida que Golias se aproximava, ele saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo. Enfiando a mão na sua sacola, tirou, gente, o quê? Uma pedra. E arremessou-a com a funda. E a pedra acertou bem na testa do filisteu, de tal modo que ficou encravada nela. E o gigante caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o gigante com uma funda e uma pedra. Sem uma espada na mão, derrubou-o e o matou. Então, olha só como Deus vai, assim, derrubando todos os seus argumentos. Mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. É aquilo que nós temos falado, vamos dar um nome certo para as coisas? Não, eu não passo na igreja, pastora Vigília, foi o que a bispa disse, porque é minha família. Não, você não tem compromisso com Deus. Porque você vê que muitos não abrem mão de ir para a praia. Muitos, não, é o meu único dia, não abre mão de viajar, não abre mão de fazer tantas coisas, e a pessoa abre mão da vigília, da virada, porque uma pessoa não gosta, porque um familiar não quer, ela não se posiciona mais pastora, eu não tenho que ser submissa no Senhor. O que diz respeito à sua fé, você precisa se posicionar, porque senão você vai ter o que você tolera. Eu nunca me esqueço ainda desse testemunho para um atendimento que eu fiz recente. Uma mulher que, o esposo, ele era católico, e ela vinha no ministério lá em São José do Rio Preto, só que ele não sabia que igreja que ela ia, porque ele nem queria saber. E ele muito irado com ela e tal, batendo o pé. Eu não quero mais que você vá nessa igreja, eu não sei que igreja você está indo, mas ou você escolhe o seu Deus ou o nosso casamento. Ela fez isso aqui, ó. Ele ficou assustado, pois se divorciaram. E ela não queria, porque ela amava ele, e ela estava indo na igreja. Ela não estava numa boate, não estava se prostituindo, não estava traindo esse homem, ela estava indo buscar. Mas Deus tem os seus meios, a matemática de Deus é diferente. Um belo dia, num culto à tarde, que acaba o culto, que ela vira para trás, quem que estava no Ministério Mudança de Vida, no culto encontrou ela? O ex-marido. E ele levou um susto, e ela levou um susto, ele falou assim, é aqui que você está vindo? Renovaram as alianças, começaram algo novo, e se ela dissesse, tá bom, eu não vou mais na igreja não, tá? Tudo bem. Porque para Deus, para as coisas espirituais, muitas vezes a pessoa cede. Ah, não, porque ele não quer, não, eu vou ceder. Não, peraí, é minha fé, o meu Deus. Quem está comigo ali, na dor, na luta, é o meu Deus. Então eu vou me posicionar, ponto. Pois, olha, fizeram ali um renovo, foi uma bênção. Então, eu tenho que ir com o que eu tenho e confiar que Deus vai criar estratégias. Deus vai soprar o meu nome, Deus vai trazer de volta, Deus vai fazer o que for preciso, Ele vai fazer. Só que eu tenho que confiar e me posicionar, porque Davi não foi se encurvando e aceitando o que o filisteu estava falando para ele, ali em goela abaixo. Ele replicou, você vê que teve o confronto aqui, ele replicou, não, hoje mesmo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi correndo no 48 ao seu encontro para enfrentá-lo. Aí vamos lá, pastor, eu tenho só vasilhas. Eu tenho só vasilhas. Você tem as vasilhas? Então use-as, porque não vai faltar azeite. Olha aqui em 1 Reis 17:10. E Elias foi para Sarepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse, peço que me traga um copo de água.
Enquanto ela ia buscar a água, ele chamou a mulher e disse: traga-me também um pedaço de pão. Olha aqui o segredo dessas escrituras. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, que ela também não era o Deus dela, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar a última refeição. Gente, vamos nos teletransportar para essa situação. Você que é mãe. Quem que é mãe aqui? As mamães de plantão. Preparar a última refeição e depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Mas Elias disse a ela: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disser. Mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Aí esse versículo é a chave que definiu o destino dessa mulher. A mulher fez conforme Elias disse. Pastora, essa mulher estava louca. Porque se fosse eu, cadê as mamães de plantão aí? Eu ia fazer o quê? Ô seu marmanjo, você é profeta ou você é um explorador? Cara, você tá doido? Eu estou com filha que eu não tenho nada. Ó os questionamentos. Ó o debate. A mulher fez conforme Elias disse. E muitas situações chegam à sua vida, é só um teste. É só você dar a resposta certa. Deus só está observando. Deu a resposta certa, aquilo muda. Não deu, aquilo trava. Ela fez conforme Elias disse. E ela, Elias e o filho dela continuaram comendo do suprimento de farinha e de óleo enquanto foi preciso, pois por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro. Olha isso aqui, gente. Que loucura, que matemática é essa? É a matemática da obediência, da confiança em Deus e não no seu casamento, da confiança em Deus e não em pessoas, da confiança em Deus e não em médicos, da confiança em Deus. Eu vou fazer, é momento de fazer isso, Senhor. Eis-me aqui, como Isaías, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui. Mas eu não quero, mas você não manda, carne. Bate nela, esmurra ela. Eu quase que caí nesse altar aqui hoje. Tamanho sono. Mas estava aqui eu, o Bispo Diego e a Ana Clara. Meu Deus, que eu achei que aquela menina não ia parar de orar. Quem está no clube da leitura aqui? Você vai ver o áudio dela. Mas antes, começou com o bispo, depois foi ela, e ela orou mais de 10 minutos. Ela não parava de orar. Eu falei: Jesus, ajuda-me. Mas aqui estamos nós. E ela aqui orando. Quem está vai ouvir o áudio. E no áudio ela ora ainda, pelo propósito da mudança. E ela ora. E ela anda aqui, ela estende as mãos. É a matemática da obediência, da humildade, com que você tem, de confiar. Não acabava, sempre havia farinha de sobra no jarro, azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Mas ela só viveu porque ela passou no teste, ela deu a resposta certa. Só tem vasos e tochas?
É disso que você precisa para vencer. Juízes 7:16. Gideão dividiu os 300 homens em 3 grupos e deu a cada soldado uma corneta, um vaso de barro e uma tocha dentro do vaso. Depois explicou o plano. Fiquem olhando para mim e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Logo que eu e todos os homens do meu grupo tocarmos as cornetas, toquem vocês também as cornetas, por todos os lados do acampamento, e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Foi logo depois da meia-noite e da troca da guarda inimiga que Gideão e os 100 soldados que estavam com ele chegaram perto dos postos avançados do acampamento dos midianitas. De repente, tocaram as cornetas e quebraram os vasos, de modo que as tochas brilharam na escuridão da noite. Então outros 200 homens fizeram o mesmo, segurando as tochas com a mão esquerda e com a mão direita as cornetas que tocavam. Depois gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. E você já sabe o fim dessa história. Ah, mas eu só tenho um louvor. Josafá, né? Poderia dar aqui. Foi louvando. Pode ir, que a vitória é certa. Pare de tentar entender Deus. Apenas obedeça e confie. Você precisa ir com o que você tem agora. Porque depois Deus envia um exército. Vai, porque depois Ele vai enviar. Às vezes pensamos que só dará certo se tivermos tal pessoa, tal favorecimento, tal coisa. Nós vamos assim, a gente vai racionalizando tudo. E Deus vem e nos quebra. Não vai ser assim, vai ser desse jeito. Mas na verdade, você só precisa o quê? Ouvir a Deus e seguir. Pare de pensar que com pouco você já está em dificuldade. Imagina se tirar mais de mim, pastora. Eu já não tenho. Vai tirar mais de mim? Pode tirar. Porque não são números. É Deus. Nós vemos os soldados aqui, não foi colocado também. Mas os soldados de Davi. Você vê que teve um que matou 300. Teve outro que matou 800. Deu até cãibra na mão. A espada ficou colada. Porque ele não parava. Estava impregnado para dar o melhor, para dar o sangue dele. Outro matou 1000. Olha aqui. Agora em Juízes, para concluir aqui, 7, do 2-8. Disse o Senhor a Gideão: você está com gente demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Não posso deixar tantos homens lutarem contra os midianitas para que o povo de Israel não se orgulhe diante de mim, dizendo que obteve a vitória sozinho. Mande embora do monte de Gileade todos os medrosos e os que estão apavorados. Então voltaram quanto, gente? 22.000 homens. E ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor voltou a falar com Gideão: ainda há gente demais. Desça com os soldados até as águas da fonte. Ali vou mostrar quem deve ir com você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, este irá. Mas se eu disser, este não irá com você, então ele não irá. Então quem determina é Deus, não sou eu, não é a bispa, é Deus. Gideão obedeceu e fez descer o povo às águas. Então disse o Senhor: separe os homens em 2 grupos, dependendo da maneira de eles beberem água. Olha só os detalhes que o Senhor observa, né? Olha só. Separe os homens em 2 grupos, dependendo da maneira que de eles beberem água. Um grupo será formado por aqueles que bebem a água nas mãos, lambendo como os cães. O outro grupo será formado por aqueles que se ajoelham
e põe a boca na água para beber. Só 300 homens beberam, levando as mãos à boca, né? Todos os outros beberam, baixando a boca na água. Quer dizer, a maioria estava interessado só no momento, só no eu. Eu preciso me alimentar, eu não vou ficar atento, eu não vou ficar vigilante. Abaixaram o joelho, tudo quase que nadaram para beber água. Derrotarei os midianitas e livrarei o meu povo com os 300 homens que beberam, levando as mãos à boca, disse o Senhor a Gideão. Mande para casa todos os outros. Gideão recolheu as vasilhas de barro e as cornetas do exército, e depois mandou os israelitas para suas tendas, só ficando com os 300. Pessoas tomadas pelo medo tomam as piores decisões. Por isso, Deus mandou que os covardes, pode ficar, vai embora, caça teu rumo. Porque eles dariam trabalho lá na frente. Porque quem tem medo, ele vende a casa por menos, por qualquer valor, e vai entregando. Ele aceita trabalhar com gente sem comprometimento. Aceita qualquer proposta que oferecem. Fica na mão de pessoas por medo de libertação. Olha aqui 1 Samuel. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se Ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. Pare de escolher a segurança da escravidão. Eu vou deixar do jeito que está, eu vou ficar desse jeito porque eu estou segura. Em vez dos desafios, para que você seja livre, em nome de Jesus. Hoje em dia, nunca foi tão fácil se destacar. Porque hoje está cheio de gente sem comprometimento. Você tem uma vida aí fora. Quem trabalha fora? Hoje em dia, as pessoas elas querem um emprego, elas não querem trabalho. Hoje em dia, as pessoas querem casar, mas não querem o casamento. Não querem fazer funcionar. Então, a falta de qualificação para muitas coisas tem sido muito grande, gigantesca. As pessoas elas querem dinheiro rápido, mas elas não querem construir uma história. Então, existe um preço a ser pago. Existe uma caminhada, uma trajetória, um plantio. Ainda no devocional dessa semana, dizia assim, né? Insistir, 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 insistir. Se não me engano, 5 vezes. Plantar, 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 plantar e plantar. Não estava falando só da boca para fora, está escrito. Fazer o que é certo, fazer o que é certo, fazer o que é certo, fazer o que é certo. Esse é o segredo. Não é fazer o que eu quero, fazer o que eu acho, não. Eu preciso plantar a boa semente, porque eu posso ter ideias fantásticas. Você pode ter ideias fantásticas, mas se você quebra o princípio te quebra e quebra essas ideias. Elas não caminham. Ele quebra, ele vai te quebrando. Se você não honra o princípio, se você não teme Deus, se você não teme as lideranças, se você não teme ali, se você não honra a sua casa, se você não honra a sua família, o princípio vai te quebrando. Então, a matemática de Deus é diferente. Se a posse desse Espírito eu vou com o que eu tenho, eu não vou mais racionalizar, é final de ano, como que vai ser o meu Natal, como que vai ser... Não, eu vou confiar em Deus. E eu vou me lançar, eu vou orar, eu vou confiar, eu vou obedecer, eu vou me sujeitar, eu vou me humilhar. A palavra do propósito eu anotei aqui, gente, está até em vermelho, ó. Primeiro dia, ainda fiz um asterisco. A palavra é humildade. Dezembro vai terminar cheio de alegria e com todos os inimigos derrotados. Mas antes da bispa falar isso, ela disse, a palavra é humildade. Então,
Se você está ouvindo essa palavra e está, mais isso, mais aquilo, você já está em rebelião na cadeira da igreja. E às vezes eu falo isso porque, assim, às vezes eu tenho vontade de gritar isso, porque eu era assim. Eu questionava muitas coisas, eu questionava uma reunião, eu questionava a liderança. E, meu Deus, como que minha vida era de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E aí você começa a entender, você vê, Deus está esquadrinhando o coração. Eu perguntava ainda para o pessoal ontem no Clube da Leitura, quais foram os maiores gigantes que vocês venceram este ano? Foram os externos ou os gigantes internos? É os internos. Sempre, se você vencer dentro, você vai vencer fora. Se você supera dentro, você vai superar fora. Se você limpa por dentro, você vai limpar aqui fora. Tudo começa. Lembra daquele culto que fala, a mudança é uma porta que abre do lado de dentro. Então, é aqui dentro, o segredo está aqui. Não está em pessoas, não está no lugar, está aqui dentro. Se eu não me engano, 95% dos problemas são a forma das pessoas pensarem. O problema em si, a dificuldade, o grau, é só 5%. 90% é a forma que a pessoa coloca um peso sobre aquilo. E 5% é o problema. Olha só, tadinho do problema, judiação. É só 5%. Mas eu coloco 90% de peso naquilo. É por isso que aquilo não vai. Aquilo trava. Então, vamos aprender a confiar na forma que Deus trabalha. Peça isso para Deus, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter visão, eu quero que o Senhor ilumine os olhos do meu entendimento, porque senão eu sempre vou querer fazer algo calculando. E como eu te disse, o rapaz, ele ofertou, cortou, naquele dia, aqueles vizinhos tiveram perdas, ele não teve, houve diferença entre o ímpio e o justo, e ele ainda recebeu, se eu não me engano, 10 vezes mais. Ele foi honrado. Olha só, um caso também para encerrar, um cara, ele teve dentro dele, né? Pastor, eu vou pegar esse espírito, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso. Ele foi numa concessionária, e ele chegou lá e falou assim pro cara que atende, né? O vendedor ali, olha, eu quero aquele carro e eu quero que o seu patrão, o seu gerente que vai me dar. O cara quase chamou a polícia, você está louco? E ele começou a falar, não, eu vim ver esse carro porque eu vou ganhar esse carro. E Deus tinha colocado isso dentro dele. E aí desce o gerente, o que está acontecendo? E aí o funcionário, esse cara é louco. Ele está falando que ele quer esse carro e que o senhor vai dar esse carro para ele. E na hora o gerente ficou branco, porque o gerente era cristão. E não tinha feito um voto com o Senhor que o primeiro que entrasse ali com uma atitude dessa, ele daria o carro. Pois o cara não levou o carro e o funcionário ficou assim, sem entender nada. Porque a matemática de Deus é diferente. Deus muitas vezes está trabalhando em algo que você nem sabe, está preparando algo que você nem sabe. Então dê a resposta certa. Senão você vai atrasar, perder tempo de vida. E Deus não quer isso em nome de Jesus. Amém? Então coloque-se em pé e com o seu propósito nas suas mãos. Nós já vamos consagrar. Mas antes, com as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados, eu quero que você agora, sei que não vai dar para escrever agora, é um trabalho mais curto, né? Uma mulher sábia, não é o forte e corajoso, que você tem ali um momento para você escrever. Mas em casa, vai escrevendo quais são as suas limitações, aquilo que te escraviza. Ai, eu conjecturo o meu salário, eu não acredito que eu sou negativa, eu sou escrava do pessimismo, eu sou ainda escrava do medo, eu sou escrava do orgulho, eu sou escrava da preguiça, eu sou escrava disso. O que é que tem te escravizado ainda? E tem te colocado ali, tem te amarrado, como Lázaro, como Sansão.
Você está ali de mãos atadas, pés atados, você não consegue dar aquele salto, ir para um nível superior. Gente, vamos romper nessa manhã, pelo amor de Deus. Fala, Senhor, eu não quero mais ser escrava disso. Eu não quero mais ser escrava da minha língua. Eu não quero mais ser escrava dos questionamentos. Eu não quero mais ser escravo da preguiça. Eu não quero mais ser escravo da passividade. Eu não quero ser mais escravo da imagem. Eu não quero mais ser escravo da falta de identidade. Eu não quero mais ser escrava. Fala isso para Deus. Eu quero ser livre. A palavra profética do ano que vem, escuta o que eu estou te falando. É algo muito novo. Mas se o odre for velho, vai estourar. Você não vai aguentar a nova unção que vem para o ano novo. Ela carrega um peso também. É o peso da glória, é o peso da bênção. Então, o Senhor está limpando, o Senhor Ele está ali, Ele está arando, Ele está adubando, Ele está limpando, está tirando as ervas daninhas, Ele está te quebrando. Sabe, se for preciso, fala assim, Senhor, eu fui tão rígida todos esses anos da minha vida, me quebra. Eu quero ser flexível, me quebra e me faça de novo. Como fala aquela canção do olheiro, do vaso no olheiro, o vaso de barro. Mas pode continuar com essa. Eu não sou mais escravo de mim mesma. Chega, eu vou ser então escrava de Deus. Porque quem é escravo de Cristo, aí sim encontrou a liberdade. Eu não quero ser escrava de um vício, de algo, de pessoas. Eu quero ser livre. Eu sou filha de Deus. Eu quero ser um odre novo. Eu quero receber uma nova unção, uma unção fresca. Eu quero ser flexível, meu Deus. Por que Deus escolheu Moisés? Porque Moisés, ele foi o homem mais manso, ele foi flexível. Então fala para Deus, eu quero ser flexível. Eu quero ser uma pessoa fácil, o Senhor lidar. Eu quero que o Senhor confie coisas grandes nas minhas mãos. Me coloca no seu projeto, não me tire dos seus planos, não me tire da sua agenda. Fala com Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Isso, diga eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não vou ser mais escrava das desculpas. Eu sou filho chega. de Deus. Eu vou mudar, Deus vai me ajudar a mudar. Senhor meu Deus, abençoe cada uma que está aqui, aquelas que estão na transmissão com a pastora Mariana. Meu Deus, o Senhor quer fazer, meu Deus, o Senhor quer fazer tanto por nós. Eu fico imaginando aí no céu, como o Senhor fica? Será que o Senhor anda de um lado para o outro? Será que o Senhor põe a mão na cabeça e fala, ai, por que essa pessoa não entende? Que eu posso tudo, eu sou dono do ouro, da prata. Por que não cede? Por que não dá a resposta certa? Por que não se humilha? Por que não luta? Por que não enfrenta? Por que está sendo covarde? Está ouvindo a minha palavra? Como será que Deus reage? Porque se você tem tanta palavra, tanta unção, tanta oração,
Na madrugada de terça, tinha um povo orando por você aqui. Hoje nós estávamos aqui. Na madrugada de quinta, vamos estar aqui. Nós cercamos o mundo espiritual. Nós cobrimos o mundo espiritual. Nós te cobrimos no mundo espiritual. Mas você precisa se levantar e dizer: chega, eu vou dar a resposta certa. Eu vou confiar na matemática de Deus. Então, Senhor, que cada uma saia daqui com esse espírito, que elas podem tudo no Senhor, porque antes que elas possam alguma coisa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que dá graça, é o Senhor que capacita, não vem dela mesma, vem do Senhor a graça, a criatividade, a ideia, a força, a coragem vem do Senhor. Então que o Senhor fale melhor aos corações. E que, meu Deus, eu dei tudo o que eu tinha aqui. Que o Senhor continue fazendo a boa obra, que aonde eu não pude chegar, que o Senhor chegue. Meu Deus, que o Senhor chegue até esses corações. E que saiam daqui mulheres renovadas, mulheres transformadas. Eu declaro, meu Deus, neste dia e daqui para frente, a unção do irreconhecimento, até mesmo na forma de olhar dessa pessoa. Um olhar novo, um olhar de coragem, de ousadia. Eu declaro a forma de falar, o andar dessa pessoa. Eu declaro ela mais ereta, mais com postura, mais ousada, mais alinhada com a sua palavra, com um foco mais refinado, mais humilde, mais temente, para que assim o Senhor possa concluir a boa obra que o Senhor começou na vida delas, em nome de Jesus. Amém.